Luísa Lacombe, sou contadora de histórias, atriz, graduada em licenciatura em artes visuais, então eu também sou educadora, arte educadora, com pós-graduação em narração artística em contexto urbano e também em gestos da escrita, uma prática de risco, ambas as pós-graduações oferecidas pela Casa Tombada, né, em parceria com a Faconect. E essa minha formação acabou, na verdade até antes dessa formação, eu acho que a formação acabou, digamos, sistematizando um processo que eu já vinha fazendo há algum tempo, que é a de criação de livros e histórias coletivas, seja com crianças, seja com adultos. Fiz mais com crianças do que com adultos, mas fiz algumas vezes com adultos também foi muito legal. E eu tô abrindo esse curso, onde são 4 encontros, 3 encontros online, onde eu vou expor, vou contar um pouquinho, vou mostrar aqui rapidamente para vocês o que eu vou expor nesse primeiro encontro, dos casos, das coisas que eu fiz, falando um pouco das metodologias, as dificuldades, assim, e o que aconteceu e os resultados. No segundo encontro nós vamos criar uma história, o grupo presente eu vou fazer provocações e vou mediar uma criação de história coletiva, e à medida que eu for mediando também eu vou pontuando a minha estratégia para vocês perceberem como é que eu comando o grupo, e aí também depois a gente comenta como é que é essa estratégia de conduzir o coletivo para poder a combinação surgir, a coisa fluir, chegar a um resultado, né? Essa coisa meio maestra, né? Maestrina que a gente tem que ter ali nessa situação. E aí nesse dia a gente cria essa história e aí redigimos um texto dessa história criada coletivamente, e aí também proponho várias formas de redigir isso. E aí no terceiro dia nós vamos pensar nessa estrutura do livro, como é que trazer referências de livros de possibilidades, livros artesanais, ilustrações escaneadas e depois levar para um projeto gráfico. Vamos falar dessas possibilidades, trazer referências e pensar na estrutura do nosso livro a partir do texto que a gente tem. Então a gente já vai distribuir por páginas e pensar já na situação da ilustração. E no último dia, que é um encontro presencial de um dia inteiro aqui em São Paulo, a gente vai se encontrar em Perdizes, no espaço em Perdizes, e vamos juntos fazer aqui as ilustrações. Eu vou trazer alguns materiais e pedir para vocês trazerem também, e a partir do projeto que a gente já idealizou no encontro anterior, nós vamos então fazer essas ilustrações e depois fotografar ou escanear, levar pro Canva e abrir aqui. Por isso que é um dia inteiro, porque uma parte é a prática, a ilustração, outra parte é botar esse material no computador. Eu tenho uma tela muito grande, a gente vai poder trabalhar com essa tela grandona, e aí a gente vai criar juntos ali. Eu vou mexer no Canva e vou ensinando a mexer no aplicativo para quem não sabe, e mostrando, né, como que a gente compõe o livro, inclusive essa coisa da paginação para quando a gente quer botar grampo, como que a gente organiza essa paginação, enfim. E aí a gente fica com esse material e depois eu dou uma refinada ali no que a gente fizer e mando para todo mundo poder imprimir depois o livro coletivo e poder ter um exemplar para si. Convido vocês, acho que vão ser umas férias muito criativas e produtivas. Vem com a gente aqui que eu acho que a gente vai ver um processo muito divertido. E eu queria mostrar um pouquinho o que foi feito, né? Aqui são projetos que eu fiz no ProSaber São Paulo. Então a primeira vez que eu fui lá e a gente viveu um processo, a gente criou essa história, Maria Rafael e os Lobos, ilustrado pelas crianças, mas ainda nesse formato meio apostilado, né? Com a espiral. O livro ficou bem bonito, tem todo um trabalho de colagem nas ilustrações, de definição ali da roupa da personagem pra gente sempre identificá-la nas ilustrações. O segundo que a gente fez foi esse aqui. Aí já teve uma pessoa que ajudou na diagramação, na programação visual, e era meio inspirado em fotonovela. Então as crianças se vestiram como os personagens e foram fotografadas, né? Então criou-se assim uma brincadeira em cima da fotonovela.
Esse aqui foi um processo bem elaborado, porque também foi acompanhado pelo Ivo Minkovicius, né, que é um ilustrador, um autor, que depois deu um ateliê ali, uma oficina para as crianças de como que monta, né, como se cria um projeto gráfico. E aí criamos junto com as crianças e fizemos também um ateliê no pátio da escola com várias mesas e mesas com materiais. E a turma trabalhou também coletivamente para essas ilustrações. Esses aqui foram livros que eu fiz em abrigos com pré-adolescentes. Esses livros são muito bonitos, assim, a gente vai conhecer eles, porque as histórias são muito significativas. Esses aqui fiz com crianças bem pequenininhas, num condomínio, em crianças de 2 a 5 anos, e saíram histórias muito divertidas. Esse aqui que eu vou pegar aqui atrás é um livro que eu criei. Eu trabalhei durante 2 anos na ACD, com crianças com paralisia cerebral. Era no escolar, não no hospital. No escolar ele não existe mais hoje. E aí a gente contei muitas histórias. Depois a gente começou a criar histórias juntas com as crianças. E aí foi um processo muito legal e deu origem a esse livro, que conta um pouco do processo. Tem depoimento das mães e tem algumas histórias criadas pelas crianças e aí ilustradas pela Paula Galassi, porque as crianças aí tinham muita dificuldade, né, com a questão motora para até segurar o lápis e tudo. Então a gente teve aqui as ilustrações da Paula. Esse livro também é muito legal. E esse aqui, que ficou lindo de morrer, que eu produzia com as crianças aqui da minha família no Natal, pós-pandemia, onde a gente tinha perdido minha mãe, minha avó, que minha avó era a matriarca de todo mundo. E minha mãe, assim, uma tia-avó, uma avó, uma tivó muito querida, uma avó muito querida. Então, aí a gente, a partir desse primeiro Natal juntos e de provocações, as crianças criaram esse livro que virou, assim, o presente de Natal para todo mundo. Queria que vocês conhecessem um pouquinho, depois eu vou aprofundar cada um deles e a gente vai conhecer tudo isso no Vamos Fazer um Livro?